Precisamos ler de novo. A Santa Ceia. Olá! Espero que todos estejam muito bem e que nosso Criador possa iluminar a todos com seu espírito de entendimento. Para falar de Santa Ceia, precisamos começar do começo. Tudo começou com Moisés no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14. No contexto bíblico, a ceia é uma refeição ritual que celebra a libertação do povo de Israel do Egito. É uma refeição especial que é feita anualmente, na noite de 14 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico. Essa comemoração foi dada apenas ao povo judeu, pois naquela época, para eles, nós gentis éramos imundos. A ceia é composta de 4 elementos. Pão asmo. O pão asmo é um pão feito sem fermento, que representa a pressa com que os israelitas tiveram que deixar o Egito. Carne de cordeiro. A carne de cordeiro representa o sacrifício na cruz do Calvário feito por Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Ervas amargas. As ervas amargas representam a amargura da escravidão no Egito. Vinho. A palavra suco de uva não aparece na Bíblia. A palavra que é usada é yain, que significa vinho. No entanto, a palavra yain também pode ser usada para se referir ao suco de uva não fermentado. Porém, na época de Moisés, o vinho era uma bebida comum no Egito e era frequentemente usado em cerimônias religiosas. O vinho representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a salvação do mundo. A ceia pascal, instituída por Moisés, foi celebrada pelo povo judeu todos os anos, sem interrupção, desde a época do êxodo do Egito até a época de Jesus Cristo. A ceia era uma celebração importante para os judeus, pois era uma forma de lembrar a sua libertação da escravidão no Egito. Jesus, por ser judeu, tinha de praticar a ceia. Agora vamos dar um pulo até a última ceia de Jesus e em seguida vamos ver o que Paulo fala sobre a ceia. Só um detalhe que julgo ser importante: a palavra ceia ganhou uma conotação de algo divino, quando na verdade a palavra ceia significa apenas uma refeição feita à noite após o jantar, antes de dormir. A passagem da Bíblia que relata a última ceia de Jesus está nos 4 evangelhos canônicos. Mateus 26, versículo do 17 ao 30. Marcos 14, versículo do 12 ao 26. Lucas 22, versículo do 7 ao 39. E João 13, versículo do 17 ao 26. Em um entendimento do texto, pode ser vista uma mensagem sobre a importância de compartilhar com os outros. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam. Repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho. Nunca mais beberei deste vinho. Até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu. O pão e o deu para os apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam o quê? Comer em memória dele, ou compartilhar em memória dele. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Em favor de vocês. Você ainda acha que é para comer em memória dele? O pão e o vinho são elementos comuns da partilha. O pão é um alimento básico que é compartilhado entre as pessoas. O vinho é uma bebida que é frequentemente compartilhada em ocasiões especiais. Ao dizer tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós.
Jesus está falando sobre a importância de compartilhar o nosso próprio corpo, ou seja, o nosso tempo, o nosso amor, a sua mensagem e os nossos recursos com os outros. E não para comer um pedacinho de pão, que não é nem o pão asmo. Jesus, em sua mensagem, fala de amor. E sua mensagem é espiritual. Não procurem coisas físicas em alguém que é o próprio Espírito Santo. Pergunta: lendo Jesus na Bíblia, o que você acha que ele está pedindo? Para comer pão em memória dele ou para compartilhar com o próximo? Aqui estão algumas maneiras de aplicar a mensagem da última ceia de Jesus em nossa vida cotidiana. Ofereça ajuda para os necessitados. Doe para instituições de caridade ou participe de projetos de voluntariado. Seja generoso com seu tempo e seus recursos. Ofereça-se para ajudar os amigos e familiares. Construa novas alianças com pessoas de diferentes origens. Conheça pessoas novas e descubra coisas novas sobre o mundo. Ao compartilhar com os outros, podemos fazer a diferença no mundo. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, se é para comer ou não é. 1 Coríntios 11, versículo 17 ao 34. Nisto, porém, que vou dizer não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, senão para pior. Senão para pior. Mas por que Paulo fala isso? Se estavam se juntando para comer, não estava certo? Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quando, pois, vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não. Não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um toma a sua própria ceia antes dos outros, e com isso há entre vós fome, pois alguns se fartam, e outros passam fome. Não haveria entre vós fartura se vendestes o que possuís e o distribuísseis com os pobres. Veja, Paulo está falando sobre doar-se para repartir a mensagem que Jesus ensinou. Repartir. E assim havia de haver entre vós fartura e abundância. Mas em vez disso, vos envergonhais das vossas congregações, porque comeis a ceia do Senhor. Porque comeis a ceia do Senhor sem discernimento. Porque ao comerem, cada um toma antes para si. E assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e beber? Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Paulo está dizendo que os do caminho não devem participar de nada que seja contraditório à sua fé. Isso inclui participar de cerimônias ou rituais que são associados a ídolos ou a outros sistemas de adoração falsos. O povo daquela época era muito ligado em coisas físicas, mas veja o que Paulo fala no começo da carta. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Todos comeram da mesma comida espiritual. Da mesma comida espiritual. Espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Da mesma bebida espiritual. Espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Que era Cristo. E vocês? Querem comer e beber a comida espiritual? A bebida espiritual? Ou querem a comida física? Veja o que Jesus afirmou. João 6, 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O verdadeiro pão. Quem comer do pão verdadeiro não sentirá fome, não precisará fazer rituais. João 6, 48. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus, o pão que desceu do céu. No Antigo Testamento, isso foi representado através do maná, que era a sombra de Jesus. E veja o que ele diz. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De qual pão? Você ainda tem dúvidas? João 6, 51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem é espiritual vê as coisas espirituais. Quem é preso em coisas físicas só consegue ver coisas físicas. É voltar ao passado e cometer os mesmos erros que foram cometidos, e são erros que Jesus veio nos libertar deles. Espero que todos possam entender que Jesus não nos veio ensinar rituais. Pelo contrário, veio nos libertar deles e nos ensinar o que é amor. Amor pelo próximo, estar disposto a se doar, estar disposto a compartilhar com o próximo, seja qualquer tipo de compartilhamento, para ajudar seu próximo, comida, ajuda financeira, sua mensagem, ou até mesmo um ombro amigo. João 20, 29. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram.